figure out what that is. Este é o Gas. Se você gosta de Van Life, provavelmente já viu o rosto dele. Ele não é um caçador de fantasmas. Ele é um cara normal que viaja ao Reino Unido com sua fiel companheira, a cachorra Fender, em busca de paz e paisagens bonitas. A rotina dele é sempre a mesma: encontrar um lugar isolado, cozinhar, brincar com a Fender e dormir. É uma vida tranquila, na maioria das vezes. Mas a escolha de local desta noite quebraria essa paz de uma forma que ele jamais esperava. Ele decidiu estacionar em Hepton Stall. Para quem não conhece, essa é uma vila antiga, com construções de pedra que pararam no tempo. Mas o detalhe que o Gas menciona quase sem querer é o que nos interessa. Ele estacionou ao lado de um cemitério histórico. Yeah, pigeons cooing. E não é qualquer cemitério. Ali jaz David Hartley, o infame rei dos Crag Vale Coiners, uma gangue brutal do século XVIII. A terra ali já viu execução, traição e morte. Durante o dia é turístico. À noite, quando a neblina desce e cobre as lápides, a atmosfera muda completamente. So much history here, so much. There've been that many wars and battles here over the centuries. I covered a bit of one in one of my other videos where Sorby and Hepton Stall. Oh, she's having a wee. Where Sorby and Hepton Stall were battling. It was the Oliver Cromwell. No início, tudo parece perfeito. O vídeo mostra o Gas cozinhando, relaxado. A chuva começa a cair lá fora, criando aquele som de ruído branco que todo campista ama para dormir. A Fender está calma. A van está trancada. É o cenário ideal de conforto. Ele até brinca com a câmera, sem saber que aquela seria a última vez que sorriria naquela noite. Ele apaga as luzes. O silêncio da toma conta da vila. I ended up lying down for a bit, but I ended up just drifting off to sleep. It's been peaceful though, but I've just woken up. São cerca de 3 da manhã. O sono pesado é interrompido. Gas acorda confuso. A primeira reação de qualquer um é racionalizar. Foi o vento, foi um galho. Mas o instinto dele diz o contrário. Ele pega a câmera. A mão não está firme. Ele começa a gravar porque sabe que ninguém acreditaria apenas na palavra dele. E então, acontece. To what sounded like someone screaming. Can't figure out what that is. Must be some type of bird. Let me know in comments if you know what it is. Você ouviu? Não é o som agudo de uma raposa. Não é o pio de uma coruja. É um grito, um lamento prolongado que ecoa entre as lápides e chega até a van. Gas fica visivelmente abalado. Ele tenta encontrar uma explicação lógica, mas a Fender, reparem na cachorra. Animais têm sentidos que nós não temos. Se ela está alerta, é porque a ameaça é física.
Muitos nos comentários sugeriram que poderia ser uma pessoa sofrendo, ou talvez a energia residual daquele solo sangrento se manifestando. Gaz decide que não vai sair para verificar. E quem pode culpá-lo? Em um lugar isolado, abrir a porta pode ser um erro fatal. Muitos romantizam a van life como a liberdade suprema, mas esquecem de um detalhe cruel. Dormir em um veículo significa estar sempre exposto. O criador do canal Road aprendeu isso da pior maneira. Ele mora nessa Tacoma 2003, adaptada, e conhece as regras de sobrevivência urbana melhor do que ninguém. Nunca dormir em locais visíveis, nunca chamar atenção. Mas o cansaço é um inimigo traiçoeiro. Naquela noite, exausto após horas dirigindo pela rodovia, ele cometeu o erro de ignorar seu próprio instinto. Em vez de buscar um local seguro, ele parou em um estacionamento público qualquer, sob a luz amarela e doente dos postes de rua. Ele pensou, é só por algumas horas. Ele não sabia, mas tinha acabado de se colocar em uma vitrine para predadores. Back living at my house now mostly, but was out this past weekend and was headed home. Was getting pretty late, so I decided to pull off the freeway and sleep in what looked like a pretty quiet parking lot. I'll just go ahead and show it here. By the way, guys, this encounter isn't action-filled or juicy or anything like that. I don't get out and square up with the guy. So if you're looking for that kind of content, you're not going to find it here. Diferente de uma van de carga que é fechada com metal, o Road dorme na caçamba de uma caminhonete coberta por uma capota de fibra e vidro. Mesmo com o insulfilme escuro, a sensação é de estar dormindo dentro de um aquário. Qualquer pessoa com uma lanterna forte pode ver lá dentro. Eram 01:30 da manhã. O estacionamento estava deserto. O silêncio só era quebrado pelo som ocasional de caminhões na rodovia distante. O Road estava no limiar do sono quando o som inconfundível de botas no asfalto o fez congelar. Heard someone walking around my truck, and whenever you're sleeping, somewhere public and you hear somebody walking around outside your truck, it's always a little bit alarming. So what you'll see here in a second, he pulls out his phone and starts taking pictures. It looks like my license plate or something like that. I'm not sure why he was doing this. So I thought maybe, I wasn't allowed to park there and he was taking pictures of my license plate, but it's kind of odd to be doing that at 1:30 in the morning. And he didn't look like a security guard or anything like that. Also, some of you may be wondering why he's not able to see me in the back. And where I was parked, the street light shined into the cab, but the camper shell has really tinted windows, so it was pitch black in the back where I was. So after he'd done a few laps around my truck, and I could tell it looks like he's up to no good, he comes back around and tries to shine his flashlight into the back of my camper shell. You'll see here in a second. And I just bang on the window, and he takes off running. So he probably wasn't expecting that. But yeah, that was basically it. He took off and I hopped out of my truck, got in the driver's seat and took off somewhere else to sleep for like 5 more hours or whatever. So this is a good example of why I never really like to sleep in like parking lots and stuff like that. During the summers, I live out of my truck a lot, but it's always at either work or campsite. Okay, guys, real quick, look at my door right here, and you'll notice it's a little bit cracked open. And so I think what happened is I forgot to, I didn't forget, but I just didn't close it all the way when I went to bed, and so it was locked. Alguém estava rondando o veículo. Não era alguém passando casualmente. Os passos paravam, continuavam e paravam de novo. O Road, deitado no escuro total, observava pelas frestas. O estranho puxou um celular. O flash disparou. Ele estava fotografando a placa da caminhonete. Nesse momento, a mente tenta racionalizar. É um segurança? Um policial checando se o carro é roubado? Mas o Road percebeu o detalhe que gelou seu sangue. O homem
Não usava uniforme. E ele não estava apenas checando. Ele estava caçando. Ele queria saber se havia alguém lá dentro. O homem se aproximou da janela traseira, a centímetros do rosto do Rode, separado apenas por uma camada fina de vidro. Ele acendeu uma lanterna e encostou o rosto, tentando furar a escuridão do insulfilme. O Rode sabia que a descrição tinha acabado. Se ele não reagisse, o próximo passo do invasor seria testar a maçaneta. O Rode socou o vidro por dentro com toda a força. O efeito surpresa funcionou. O invasor, que esperava um veículo vazio, deu um pulo para trás e correu para a escuridão, desaparecendo na noite. O Rode pulou para o banco do motorista e saiu dali cantando pneu. Mas o verdadeiro terror só bateu quando ele parou quilômetros depois, em segurança, e foi checar a tranca da caçamba. Olhem isso. A porta traseira não estava trancada. Ela estava mal fechada, com uma fresta visível. O homem que rondava o carro não precisava quebrar o vidro. Ele só precisava puxar. Either work or campsite. Okay, guys, real quick, look at my door right here, and you'll notice it's a little bit cracked open. And so I think what happened is I forgot to, I didn't forget, but I just didn't close it all the way when I went to bed. And so it was locked, but it was still not totally closed all the way. So this is kind of how my door was. You can see it's closed. There's a little gap. And I mean, it's locked. You're not going to get in there. But it's definitely noticeable from the side and everything. So a few takeaways I've got from this video. First things, I do have a curtain that covers from the cab to the back where I am, but for some reason it fell off during the night. On that night, I think the Velcro is wearing out or something. But it just adds a little bit of privacy. So another really nice thing to have if you are going to do some car camping, and I've talked about this in my previous videos, is a limo tinted windows on your camper shell. Not only will this not let people see into the back while you're sleeping, but it'll hide any belongings that you may have in the back. Alright, so that's about it. I just wanted to share my experience. I know some of you might think sleeping in your car or truck or whatever, car camping, might sound a little bit odd, but it's really a growing community right now. Se ele não tivesse decidido olhar com a lanterna primeiro, se ele tivesse simplesmente tentado abrir, o Rode teria acordado com um estranho dentro do seu quarto minúsculo. Foi a sorte e não a preparação que salvou a vida dele naquela noite. Muitos acham que o maior perigo de dormir na rua é ser visto. Mas Sean, do canal Love Sundays, descobriu que o problema pode ser exatamente o oposto. Parecer invisível demais. Ele pratica o stealth camping, a arte de acampar na cidade sem ser notado. A Vandale parece um veículo de trabalho comum. Naquela noite ele estacionou em uma rua escura na Cornualha, trancou as portas e apagou as luzes. O objetivo era simples, passar despercebido por moradores e pela polícia. Mas ao se disfarçar de van de carga, ele atraiu um tipo diferente de atenção. Tonight, then I'm pretty sure that I can, but I need to not make it obvious that I'm going to be staying in the van. So I'm going to pull the blinds across now, and then probably just get in the back and just stay back there. Era uma das noites mais quentes do ano. Sean estava trancado dentro de uma caixa de metal, sem poder abrir as janelas para não revelar sua posição. O silêncio lá fora era absoluto. Ele estava deitado, segurando a chave da ignição na mão. Um hábito de quem sabe que pode precisar fugir a qualquer segundo. Quando você está escondido, qualquer ruído externo soa como uma ameaça. When I'm in the van. 1, lock the doors. 2, keep my keys ready just in case I need to get up in the night and just go. So they're going to be left just over here. Make sure I've got some sweets for watching a movie. And then just get into bed, get cozy, turn the lights off,
and go to sleep. Good night. No meio da madrugada, o som que ele mais temia aconteceu. Não foi uma batida policial na janela, foi algo muito mais sutil. Alguém estava testando a maçaneta, devagar, silenciosamente. A mente do Sean trabalhou rápido, a polícia se anuncia, moradores reclamam gritando. Quem testa uma maçaneta em silêncio quer entrar sem ser convidado. I just heard something outside. What? Okay, I think they've gone. They literally tried to get in the van. It wasn't just a knocking, they were trying the handle. Let me check outside. Sean percebeu o erro fatal do seu disfarce. Para quem olhava de fora, aquela não era uma van de campista. Parecia uma van de ferramentas cheia de equipamentos caros. Ele agarrou um tubo de metal, sua única defesa, e ficou paralisado no escuro. Do outro lado daquela chapa fina, os invasores discutiam silenciosamente se valia a pena forçar a tranca. I'm not moving. I'm probably not going to sleep now, though. Por sorte, a tranca aguentou e os ladrões desistiram. Mas amanhã trouxe uma ironia cruel. Ao abrir a porta, Sean viu vans de turistas estacionadas na mesma rua, dormindo tranquilos com as janelas abertas. Ele passou a noite inteira aterrorizado, quase sendo invadido por parecer um veículo de carga, enquanto quem não se escondeu ficou seguro. É o paradoxo do stealth camping. Às vezes, o seu disfarce é o que coloca um alvo nas suas costas. Agora eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, porque esse caso divide muita gente. Se você estivesse no lugar do Sean, trancado no escuro com alguém mexendo na maçaneta, você teria ficado em silêncio, torcendo para eles irem embora? Ou teria gritado para assustar os invasores? Qual estratégia você acha que salvaria a sua vida? Deixe seu comentário. Muitos exploradores urbanos procuram fantasmas, mas o Gerald, do canal Explorando com Gerald, lida com demônios muito mais reais. Ele e a sua equipe estão em Cancún, no México, mas esqueçam as praias e os resorts de luxo. Eles estão num caminho ativo, um termo local para estradas de terra usadas por cartéis e gangues para desovar o que não querem que seja encontrado. O Gerald sabe onde está se metendo. Ele avisa logo no início. Aquele lugar é vigiado. E a regra é clara. Se virem luzes, apaguem tudo e corram. Ahí hay alguien, güey. Se refleja una luz allá, ¿no? Mira, se refleja una luz, güey. No manches, se está moviendo. ¿Qué rayos es eso? Véanlo. Véanlo, algo se está meneando. Chicos. Vean esto. Ay, no me escucharon tan lejos. Ahí en el árbol, este es el camellón. Y vean, de hecho abajo hay otra criatura. Pero en medio está algo colgando en el árbol y se estaba meciendo. No manches, ¿qué es eso? A tensão é palpável desde o primeiro passo. O cheiro é insuportável, um sinal claro de decomposição. Eles encontram sacos suspeitos com vermes, bonecos de rituais e oferendas à Santa Muerte. Não é um cenário de filme de terror sobrenatural.
É a cena de um crime à espera de acontecer. Reparem na respiração deles. Não é medo do escuro, é o medo de encontrar quem fez aquilo. ¿Luz? Andas por acá, mira. Eso sí te lo puedes llevar, algo no está en la basura, güey. No, no. Los pegas con cola loca, güey. Son los sombreros. Mira, son los sombreros, güey. Escucha algo, güey. Há cerca de 15 minutos de vídeo, a atmosfera muda. Eles veem uma luz ao longe, depois ouvem um motor de motos. O Gerald percebe o padrão, luzes vindo de um lado, luzes vindo do outro. Não são curiosos. É uma tática clássica de cerco. Eles estão sendo encurralados. Alguém apaga as luzes das motos para se aproximar sem ser visto. Isso não é comportamento de polícia. É comportamento de predador. A la pizza, güey. Truchas todos, güey. Ve, el vato viene sobres, güey. El vato viene sobres. Viene sin luz, vato. Pónganse truchas todos, A ver. Sí, bro. Luz amarilla. ¿Lo vieron, amigos? ¿Lo vieron? O Gerald vê o detalhe que define a noite. Um homem se aproximando com a mão na cintura. Ele confirma, tinha uma arma. Nesse momento, a exploração acaba e a sobrevivência começa. Eles apagam as lanternas e mergulham no mato fechado, rasgando a pele nos espinhos, tentando fugir do cerco. Ouçam o pânico na voz deles. Estão queimando a área. Um código para dizer que os criminosos estão varrendo a região à procura deles. Eles conseguem sair numa avenida, feridos e em choque, mas vivos. Tiveram sorte. Muita sorte. Se tivessem ficado mais um minuto para tentar filmar o homem armado, o desfecho seria trágico. Este vídeo serve como um aviso brutal. Na exploração urbana, os fantasmas não são o pior que se pode encontrar. Às vezes, o verdadeiro terror tem motor, faróis e gatilho. Eles escaparam, mas fica a dúvida perturbadora. O que exatamente aqueles homens protegiam com tanto fervor? E quantos curiosos antes do Gerald descobriram esse segredo e nunca mais voltaram? Curtiu o terror real? Então se inscreva no canal e deixa o like. Tem muito mais vindo aí.